Olá, meu povo! Que bom ter você aqui para mais um dia de estudos. Já estamos na nossa segunda-feira. Quero você aí com a sua liçãozinha na mão, acompanhando junto comigo o estudo de hoje, que tem como título Temendo a Deus. Quando nós pensamos na palavra temor, muitas vezes levamos isso para um lado negativo, de ter medo, de ficar ali, às vezes até angustiado, apreensivo, causar até uma certa tremedeira, né? Quando nós pensamos no tamanho do medo, quando falamos a palavra temor. Mas, no contexto bíblico, temor não é de temer, não é de olhar para uma coisa e ficar assustado, espantado, angustiado. Temer é obedecer. É reconhecer a soberania do Deus ao qual nós servimos. Então, quando você ler aí na sua Bíblia que nós devemos temer a Deus, não quer dizer que você tem que ter medo de Deus. Não quer dizer que quando você ouvir o nome Deus, você tem que ficar aí espantado, apreensivo, com medo do que pode vir. Muito pelo contrário, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor, que nos ama, que nos cuida, que nos dá aí o sol, a chuva, o alimento. Então, nós temos que saber interpretar essas palavras para que a gente não tenha esse medo, e sim compreenda que é uma questão de obediência a Deus. Quando nós vamos ali ao livro do Apocalipse, para os nossos dias, ele tem dois propósitos. Um é nos preparar para os últimos dias, para tudo aquilo que está por vir. E o segundo é para que a gente entenda a nossa missão nesses últimos dias, que é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Lembra que a gente conversou um pouquinho disso a respeito dos versos da semana passada, que falavam para você ide, pregar o Evangelho a todo mundo? Pois é. Quando nós vamos a esses textos, nós entendemos que o Evangelho não é para um grupo selecionado. Não é só para o meu grupinho, não é só para a minha igreja, não é só para as pessoas que eu gosto. O Evangelho é para todo tribo, nação, língua, independente de quem seja. Independente da cultura, independente dos erros que essa pessoa já cometeu, todas as pessoas têm o direito de conhecer o Evangelho eterno e aí tomar a decisão de segui-lo ou não. Quando vemos ali a questão da obediência no temor ao Senhor, nós entendemos que o termo temer, ele transmite a ideia completa de lealdade a Deus e total rendição à sua vontade. Trata-se de uma atitude mental que é centrada em Deus e não em si mesmo. Se nós voltarmos lá no início, antes mesmo da criação deste mundo, voltarmos lá no céu, tudo que começou ali entre Deus e Satanás foi por causa do ego de Satanás. Ele não queria ser submisso a Jesus. Ele não queria obedecer ordens. Ele queria ser o centro. Ele queria que os outros o obedecessem e não que ele obedecesse a Deus, a Jesus ali, a Trindade. O ego dele era muito grande, como dizemos por aí, ele tinha um ego muito inflado, né? Então ele queria tudo para ele, os aplausos para ele, o reconhecimento para ele, a obediência para ele, e ele não aceitava a questão da submissão. Em poucas palavras, então, hoje, temer a Deus também é renunciar o nosso ego, o nosso orgulho e ter uma vida totalmente voltada para Deus. A Bíblia destaca a ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, não é possível você obedecer a Deus se você não guarda os mandamentos. Muitas pessoas falam que os mandamentos foram abolidos e até muitas vezes tratam os mandamentos como a lei de Moisés, que era uma lei criada lá para o povo que saiu do Egito. E não, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. E enquanto esteve aqui nessa terra, Jesus afirmou, lá no Novo Testamento, você consegue conferir aí na sua Bíblia, lá em Mateus, versículos 17 e 18, Jesus é muito claro quando ele fala que ele não veio revogar a lei. Qual é a lei? Os 10 mandamentos. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir.
E mais claramente ele disse que não ia passar sem tirar nenhum tio, nem uma letrinha, que tudo seria cumprido. Então fica super evidente, não resta dúvidas de que os 10 mandamentos estão valendo aí nos nossos dias. A lei de Deus não foi abolida. E quando nós temos aí a questão do temer ao Senhor, é confiar em Deus, mas também fazer a nossa parte cumprindo os seus mandamentos. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, que é a morte eterna, né? Quando nós pecamos, nós somos condenados, mas a morte de Cristo nos liberta desta condenação, mas não nos liberta da responsabilidade de obedecer. Então, a morte de Jesus nos dá o perdão, mas não nos liberta da obrigação de nós cumprirmos os mandamentos. Então, quando Jesus morreu, ele morreu para o perdão dos nossos pecados e não para que a lei fosse abolida. Algumas pessoas defendem a estranha ideia de que a salvação pela graça minimiza a necessidade de obediência ou a importância da lei. Acreditam que toda a ênfase na obediência é legalismo e dizem: tudo que eu quero é Jesus. Mas a questão é, qual Jesus? Um Jesus que nós mesmos inventamos ou o verdadeiro Jesus apresentado na Bíblia? É muito fácil servir alguém que só é amor. É muito fácil servir alguém que não me cobra nada, que não me exige nada, que não me pede para abdicar nada. Mas quando nós falamos do verdadeiro Cristo, aquele que é apresentado na Bíblia, que nos pede para levarmos uma vida de completa obediência, de entrega, aí se torna um pouquinho mais difícil. Por isso que muitas vezes é mais fácil cair na ideia de que é só louvar Jesus, é só orar que tá tudo certo. E as pessoas excluem a questão da obediência. Mas, como diz lá em Mateus 5:17, a lei em nenhum momento foi revogada. Então, para que a gente realmente cumpra o temer a Deus, é necessário que haja o cumprimento da lei. Amanhã nós vamos entender um pouquinho mais a fundo essa questão dos mandamentos. Eu espero você para acompanhar aqui junto comigo a nossa lição de terça-feira. E já deixo aqui o convite para você encaminhar o videozinho aí para sua classe. Clica aqui em compartilhar, manda para a classe aí da sua igreja, para que todos consigam aprender juntos. E se você tiver aí algum comentário, algo a acrescentar, pode deixar aqui que a gente vai ler e responder você. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, agradecemos por mais um dia de estudos, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz entender a importância da obediência, a importância de cumprirmos os Teus mandamentos, e a Tua palavra, Senhor, é muito clara a respeito do quanto nós temos que cumprir aquilo que nos foi ordenado. Queremos suplicar que o Senhor trabalhe em nosso coração e que nós sejamos cada dia mais entregues aos Teus caminhos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.